senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Não poderia deixar de fazer uso da palavra, ontem não foi possível, tivemos uma sessão longa, não houve a possibilidade de fazer uso do grande expediente. Mas, quando me inscrevi ontem, o objetivo era fazer uma avaliação acerca do 1º de maio que aconteceu aqui em Curitiba. Acredito que essa já é uma data histórica, com certeza, que é comemorada pelos trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. Mas esse 1º de maio é um 1º de maio muito especial, frente ao período histórico em que vivemos. Um período de perda dos direitos de trabalhadoras e trabalhadores, onde tivemos, a partir do golpe, uma dinâmica muito rápida de desmonte das políticas públicas e da perda de direitos em todos os sentidos. Temos uma reforma trabalhista que agora começa a tomar corpo e que, infelizmente, tem se traduzido numa perspectiva de exploração ao máximo das trabalhadoras e trabalhadores. E, diante de toda essa conjuntura, houve o entendimento de 7 centrais sindicais de que seria importante fazer um ato unificado e que concentrássemos, né, num ato de maior porte em Curitiba. Então, tivemos à frente, né, dessa organização e dessa mobilização as diversas centrais sindicais, além da CUT, a CTB, a Força Sindical, a CTB, a Nova Central, entre outras. Justamente por entender que esse período histórico exige de nós um momento de enfrentamento e de resistência às perdas dos direitos. Junto com esse tema, a importância da defesa da democracia no nosso país. Não podemos, de forma alguma, principalmente enquanto movimento social organizado, que é um movimento sindical, passar ao largo desse momento que significa um tempo onde nós temos que fazer a discussão entre os diversos projetos, ou, para mim, podemos resumir em 2 projetos que hoje estão em disputa, projetos para o país. O que nós queremos para o Brasil? Qual é o nosso projeto de nação? Diante disso, nós tivemos, inclusive, né, nesse processo todo de construção, o envolvimento de centrais sindicais do mundo todo e um 1º de maio que, no mundo todo, levou o debate da crise pela qual o país passa e da perseguição política ao nosso ex-presidente Lula. O dia começou cedo, nós tivemos já a partir das 8 horas da manhã uma concentração no terminal do Boa Vista e de lá uma marcha que seguiu até a Superintendência da Polícia Federal no Santa Cândida, uma marcha com a participação de 3.000 pessoas, além dos movimentos sindicais, né, além das centrais sindicais, dos sindicatos, tivemos o envolvimento de diversos movimentos sociais também. E essa caminhada de 2,5 km deu início às atividades do 1º de maio aqui em Curitiba. Chegando lá,
como todo dia, é realizada a primeira atividade, que é o Bom Dia, Presidente Lula. Então, tivemos a participação já aí de milhares de trabalhadoras e trabalhadores, mais de 3.000 pessoas presentes. E, na sequência, um ato ecumênico com a presença de diversas lideranças religiosas, de católicos, evangélicos, anglicanos, enfim, que nessa cerimônia religiosa destacaram a importância de fazermos o combate à cultura do ódio e em defesa da democracia e da liberdade do presidente Lula. Por diversos líderes foram destacadas as políticas públicas implementadas no governo Lula, mas achei interessante trazer aqui a fala, né, de uma das pessoas que estava presente lá, que é hoje um corretor de imóveis, o Jefferson Gerep, e que veio de São Paulo para participar dessa atividade. E o que ele coloca no seu depoimento? Antes do governo Lula, eu morava na favela. Hoje tenho minha casa e uma profissão. Minha esposa está terminando a 2ª faculdade dela. Isso é a luta por um país melhor para todos. Por isso que eu estou aqui e vou lutar até o fim. Esse é o depoimento de um trabalhador que, por iniciativa própria, veio de São Paulo e colocou, né, o seu apoio ao presidente Lula e à retomada da democracia no nosso país. As atividades tiveram sequência no período da tarde, também com uma grande caminhada de quase 8 quilômetros por vários militantes, que chegou na Praça Santos Andrade, cerca de 14h30. Lá, desde as 14 horas, já haviam várias manifestações de diversos movimentos, representantes e lideranças desses movimentos. E, em destaque, eu acho que nós podemos dizer também que é importante trazer essas notícias, porque, infelizmente, a grande mídia ela não aborda, né, aspectos que nós julgamos relevantes. Tivemos presenças de várias lideranças de outros países, da Argentina, do Uruguai, do México, da Espanha, da Suíça, de Cuba, da França, né? E representantes, portanto, desses países, entendendo que esse é um momento crucial, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque temos um recrudescimento, né, a partir da financiarização do mercado, onde as diversas nações e países têm sido afetados por uma priorização, né, a partir, infelizmente, da eleição de diversos governos que preferem aderir, né, à lógica do mercado, ao invés de fazer políticas públicas e políticas de inclusão para a maior parte da população. Dois representantes, né, se manifestaram, tanto da Argentina quanto da Argentina, que é lá a entidade que representa vários sindicatos, né, a central sindical que representa vários sindicatos, a CTA, e também do sindicato UWA dos Estados Unidos, que afirmaram que Lula hoje não é brasileiro, é de toda a América, de todo o mundo, porque nós todos somos Lula hoje. Então, esse foi um 1º de maio da resistência.
Um 1º de maio de defesa da democracia, de defesa das liberdades individuais, de defesa dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Gostaria também de reforçar a presença de alguns artistas que também, entre uma fala e outra, se revezaram. Estava lá Beth Carvalho, o rapper Flávio Renegado e a cantora Ana Canhas, de São Paulo também. Trazendo a arte e a cultura num momento importante para o nosso país, onde a arte e a cultura também têm sofrido fortes ataques por parte do governo Temer. Que só a resistência desse movimento garantiu a continuidade do Ministério da Cultura. Acho que é importante lembrar que no início do golpe, um dos primeiros movimentos que se colocou contra o desmonte do Estado foi o movimento da cultura. E esse setor tem se colocado com vários representantes a favor da democracia e pela liberdade do presidente Lula. Também é importante destacar a presença do Guilherme Boulos, que é um grande líder hoje no Brasil, do movimento pela moradia, e que gostaria de dar destaque à fala dele, porque esse é um dos aspectos que hoje nos preocupa muito. O que Boulos afirma? Que esse 1º de maio, que aconteceu em Curitiba, e que teve também atos nas diversas capitais brasileiras, é uma vacina contra o avanço da cultura do ódio. Vivemos um surto de violência fascista, a mesma escalada que matou Marielle, que atacou o acampamento de defesa do Lula, que promoveu a prisão arbitrária dele. Nesse momento, temos de estar juntos. Portanto, acredito que o 1º de maio foi um momento muito importante, onde os trabalhadores e trabalhadoras mostraram que estão dispostos a fazer o enfrentamento a esse desmonte do Estado e a destruição dos direitos de trabalhadoras e trabalhadores. Portanto, foi um 1º de maio da resistência, um 1º de maio que luta pela retomada de direitos e da democracia. Esses são os desafios principais da classe trabalhadora. E, portanto, continuaremos, sim, fazendo a luta, continuaremos, sim, fazendo a resistência e buscando a retomada da democracia no nosso país. Lula é, sim, um preso político. Não há elementos jurídicos, não há elementos sólidos para justificar a prisão do Lula. Esse processo do triplex, desde o início, foi um processo montado por parte de setores do Judiciário, da Polícia Federal e reforçado pela grande mídia brasileira. Pois não, vereadora? Então, eu quero falar um fato, quando fala de incitar a violência. No dia 1º de maio, às 6h40 da manhã, eu embarquei num avião de Brasília para Curitiba. Dentro desse avião estavam, não sei se, dezenas de pessoas do sindicato, promovendo, já dentro do avião, baderna, incitando as pessoas que estavam ali de bem a se revoltarem. Então, eu não posso admitir que isso aconteça, gente. As pessoas, o comandante pedindo para sentar, que estava passando num ato de turbulência, e eles cantando, eles mostrando bandeira, sabe? Sem respeito nenhum com as pessoas que estavam dentro do avião. Isso, depois que parou o avião, desceu em Curitiba, na altura...
30 segundos, vereadora. Na sequência, então, vereadora, porque eu tenho que finalizar a minha fala. Tá. Aí é o ponto de vista, né? Eu não acho que isso seja um ato violento. Cantar e estar com bandeira, não acredito que seja um ato de violência. Acho que muito mais violência existiu quando o trabalhador Jefferson sofreu, né, um atentado e levou um tiro no pescoço. Finalizo aqui e viva os trabalhadores e viva presidente Lula. Muito bom dia a todos. Eu, logicamente, escutando a fala da professora Josete, preciso fazer uma contra-argumentação. O dia 1º de maio deveria ser comemorado, e como é de julho... Problema no microfone. Pois não. O dia 1º de maio deveria ser comemorado, de fato, pelos trabalhadores do Brasil. Mas deveria ser comemorado muito mais por aqueles que geram o emprego e renda no Brasil. Num país com uma carga tributária altíssima, num país que não valoriza o microempresário, num país que não valoriza o empresário, que não valoriza o pequeno e médio comerciante, e que nós percebemos sobremaneira que é um grupo de pessoas que sofrem muito para abrir e para empreender. Quem gera emprego é a sociedade. Quem gera emprego não é a classe política e muito menos essa classe sindical, que não serve para rigorosamente nada nesse país, a não ser para tumultuar a bendita tal da resistência que eles dizem e não fazem bulhufas pelo país. A tal dita classe sindical não serve para nada, rigorosamente para nada, principalmente aqueles que estavam na Santos Andrade. Então, quando eu vejo a professora Josete fazer uma defesa do PT, do Boulos, do PSOL, do partido que deixou 14 milhões de desempregados, eu queria ver na Praça Santos Andrade essas pessoas chorando pelos 14 milhões de desempregados que o seu governo deixou. Vocês tinham que ter ido para a rua protestar contra vocês mesmos. Não protestar, sabe Deus por quê? Por perseguição política, por isso, por mais aquilo, não. 14 milhões, o PT teve a chance, o governo Lula e Dilma, de mudar o Brasil. E pior, além de não ter mudado o país, conseguiu piorar e fazer uma descrença quase que absoluta nesse país. E isso, de fato, nós não podemos aceitar. Eu até vou falar aqui porque eles tiveram tanta chance para mudar o país e não mudaram rigorosamente nada. E aí eu vou ali na altura da Polícia Federal, vejo aquele acampamento, aquela bagunça, aquele horror que foi causado ali nas imediações, e o prefeito Rafael Greca, que é um prefeito sim que tem agido, aliás, é um prefeito com coragem, porque tem se posicionado, faz ali o sinal Thiago Ferro do carimbo, que eles estão colocando nas notas ali do Lula livre, aquilo ali é outra barbaridade, mas o prefeito Greca encaminhou uma carta para o juiz Sérgio Moro, uma carta educadíssima, pedindo a retirada do presidente Lula dali, porque tem causado realmente grande transtorno para a população. Então ele diz mais ou menos o seguinte, a carta é curta, mas eu não tenho tanto tempo. No cumprimento do dever de prefeito de Curitiba e preocupado com a defesa social e a segurança da população, reitero o pedido de transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um local mais seguro que não ofereça riscos à integridade física das famílias que residem nas proximidades da sede da Polícia Federal. É necessário ponderar que o confinamento do ex-presidente tem gerado grandes transtornos, os quais vêm se agravando na medida em que promovem eventos como os que aconteceram na madrugada e na manhã deste sábado, dia 28. O tiroteio, ele cita o tiroteio, que aconteceu na rua Padre João Wislinski,
no terreno, cita também o ateamento de fogo em pneus, formando uma barreira na rua Marechal Mascarenhas de Moraes, que interrompeu por várias horas um dos mais importantes acessos metropolitanos e transportes públicos de Curitiba. Nos leva a insistir no pedido de transferência do Lula para que se evitem episódios ainda mais graves caso a Justiça não adote medidas urgentes para a solução desse problema. Concluir. 30 segundos. Nosso pedido encontra apoio em delegados da Polícia Federal, etc., com estima, em nome da população de Curitiba, suplico em ação imediata da Justiça, prefeito Rafael Greca. O prefeito tem se posicionado, tem cuidado sim da nossa população e dizendo que nós não podemos aceitar a vergonha que tem acontecido na cidade de Curitiba, como pessoas trabalhadoras e ordeiras que somos todos nós, nossa gente curitibana. Muito obrigado. Presidente, quero deixar registrado a minha admiração e estima pelo líder vereador Pier Petrussello, mas quero deixar registrado que não são todos os sindicatos conforme ele englobou. Se ele quer citar um determinado problema, Perfeito, foque vereador. e fale daquele. Eu sou sindicalista e esse ano a cidade de Curitiba não parou, porque nós temos aqui dentro um sindicalista que Perfeito, vereador. teve a colaboração. Então, a semana passada ele falou que ele fala muito bem quando ele entende um assunto. E eu acho que para falar de sindicalista tem que ser alguém que trabalhou de carteira assinada.